Oi, gente, me chamo Carla Villa-Lobos e esse vídeo é para você que quer dirigir algum projeto já roteirizado e não sabe por onde começar. Vamos começar pela direção audiovisual. Uma diretora ou um diretor é aquele que, a partir do roteiro, visualiza em imagens, símbolos, signos, cores, sons, tudo que está ali e pensa criativamente como tornar material, para fora do papel, tudo o que ele visualizou. Claro que sempre com a ajuda de uma equipe. Em projetos de baixo orçamento, nem sempre conseguimos ter uma grande equipe para ajudar em todo o processo, principalmente por questões orçamentárias. Mas é sempre bom no processo de criação poder contar com outras pessoas que trarão suas próprias visões e vão acrescentar naquela sua concepção ainda em construção. Nas minhas experiências como diretora, inicialmente o processo criativo é bastante individual, mas certamente isso varia de acordo com a pessoa e com o projeto. Se você vai dirigir com outras pessoas, por exemplo, e quanto tempo você tem para viabilizar, vai ditar muito o ritmo do seu processo criativo. Eu costumo funcionar muito mais quando existe uma data limite para a entrega do projeto, e a partir dessa data final é criado um cronograma pelo produtor ou, em algumas vezes, pelo assistente de direção. Mas essa parte mais organizacional está na segunda parte do vídeo. Eu especifiquei lá no início como projeto roteirizado e vou explicar o porquê. É bem importante colocar as suas ideias em um papel, ou melhor, em um doc no computador que fica salvo na nuvem, porque a partir daquele documento vamos começar a ter uma real dimensão do que você quer criar. Nesse vídeo estamos focando em projetos audiovisuais de baixo orçamento e vou usar de exemplo alguns curtas-metragens e videoclipes que realizei tanto a direção quanto a assistência de direção, uma função importantíssima para a organização das diárias de gravação. Ok, o roteirista entregou o último tratamento do roteiro, ou se no caso você, diretora ou diretor, for o roteirista, a produtora te deu um ultimato para você parar de fazer alterações no roteiro que a equipe precisa começar a trabalhar. O que você, diretora ou diretor, faz primeiro? Bem, o que eu indico é ler atentamente e anotar tudo o que for surgindo na sua cabeça. E quando eu digo tudo, não é só o que determinada cena te lembrou, são também sensações, dúvidas, e as dúvidas são muito importantes no processo de criação, porque elas te levam sempre a questionar se aquilo está fazendo sentido e também para quem faz sentido. Outras pessoas podem ter suas referências fixas, que vão se adequando para qualquer tipo de projeto. Eu, no entanto, prefiro me rodear de todo tipo de referência possível. Eu gosto sempre de buscar referência em diferentes formas de arte. Sempre que eu começo a pensar no projeto, tento encontrar um álbum ou playlist ou estilo musical que combine com aquilo que eu estou criando. E isso me ajuda tanto a pensar no tom e ritmo que eu quero que o projeto tenha, como também me auxilia na concentração. E muitas vezes as músicas que você escuta pode te ajudar na hora de pensar naquele teaser ou trailer que precisa para fazer a divulgação. Foi o meu caso aqui no meu primeiro curta, Mercadoria. Os caras que vêm, eles já vêm vendo a gente como nada, né? Como, tipo, mercadoria mesmo, assim. Eu tô ali pra ser escolhida. Paralelamente, eu costumo ir buscando referências em dois lugares que gosto muito. O primeiro é o Letterboxd, que é uma rede social para quem curte cinema, e lá se organiza um catálogo gigantesco de filmes de todos os lugares do mundo. Você tem acesso a sinopses e pode ver superficialmente se acha que pode servir como referência para o seu projeto. Outra ferramenta que gosto de usar são as divisões por listas com sugestões de usuários da plataforma, e que você pode procurar por temas que perpassam o seu projeto. Depois de assistir alguns filmes que podem servir de referências mais gerais e que vão ser fundamentais para apresentar a equipe como um direcionamento da sua visão, a diretora ou diretor tem que começar a pensar em referências específicas de como vai ser a fotografia, a arte, desenho sonoro e montagem do projeto, que servirão de base para discussão com cabeças de equipe dessa área. Se o seu projeto contemplar essas funções, claro. Em um projeto de baixo orçamento, quanto mais você, enquanto diretora, puder prever com antecedência que caminho quer seguir, mais tempo você vai ter para pensar formas de fazê-lo. O segundo site que eu costumo usar bastante em meu processo criativo e que muitas vezes mostra soluções possíveis de fazer com as próprias mãos é o Pinterest, que permite que você crie uma pasta separada e vai salvando as imagens que você mais acha que combina com o projeto que você está imaginando. Eu gosto de usar o Pinterest porque parece que o algoritmo funciona muito bem. Lá também é um ótimo lugar para referências. Aqui, por exemplo, na websérie que dirigi, Retorno de Saturno, misturava os personagens que eram referência para o personagem principal
junto com referências de arte, para ter um panorama do todo. Fazer esse tipo de pesquisa me permitiu chegar junto com a diretora de arte nas cores e símbolos que ajudariam a representar esse protagonista metódico e contar sua história. Talvez seja o meu lado assistente de direção falando, mas coloco como parte fundamental desse processo criativo da diretora as reuniões com a equipe e as trocas que são feitas lá. Geralmente gosto de propor uma reunião geral com a equipe para falar sobre roteiro, conceitos, saber as impressões de todos, apresento as diferenças maiores e também ouço referências que podem surgir nessa primeira conversa. E se tratando de baixo orçamento, onde muitas vezes a equipe infelizmente é remunerada por um valor abaixo do mercado, é papel da diretora também acolher a todos para que sintam que o projeto pode ser de todo mundo ali de alguma forma. Bom, depois dessa primeira reunião, é importante fazer reuniões com cada departamento para tratar não só de conceito e referências específicas, mas também fazer uma decupagem de cada área, o que consiste em analisar cena a cena do roteiro. E por fim, quando tiver definidos conceitos, é fundamental uma reunião de análise técnica novamente com toda a equipe, conferindo cena por cena se os departamentos estão alinhados com a demanda. Esse encontro vai apontar o que vai ser possível viabilizar e o que precisa ser adaptado para as gravações. Para saber mais sobre análise técnica, você pode assistir o outro vídeo em que falo mais especificamente sobre a função de assistência de direção. Dentro do processo de construção de um curta, para mim a dedicação da diretora em relação aos atores é talvez a mais essencial. Em filmes de baixo orçamento, podemos ser criativos também nessa parte. O cachê, infelizmente, não é tanto como deveria. Proponha também ensaios fotográficos, gravações de outras cenas para a atriz ou ator terem mais material de trabalho. Você também pode fazer um contrato onde, caso o curta receba algum dinheiro de festival, prêmio ou licenciamento para um canal ou streaming, uma porcentagem vai para o ator. Tem ótimos atores por aí interessados em praticar e desenvolver mais as suas habilidades. E um bom lugar para encontrá-los são as faculdades de artes cênicas e escolas para teatro e TV. Às vezes é difícil termos uma produtora de elenco que fará essa busca para você, o que é o ideal. Então é muito bom a diretora e o diretor ter algumas delimitações de como ele enxerga o personagem em questão. E assim, através da sua própria rede de amigos, contatos, pode conseguir encontrar a pessoa ideal para participar do seu filme. Minhas experiências nessa parte foram bem diversas. Já realizei testes com chamada aberta, onde propus que as atrizes e os atores interessados decorassem uma cena. Já propus também que improvisassem em cima de uma descrição de personagem onde eu faria uma entrevista, e também já fui por indicações de pessoas que não atuavam, mas que tinham vivências muito próximas dos personagens, como no caso do meu curta MC Jazz, onde eu conheci a poeta Carol Dalfarra através de indicações de amigas e já criei uma conexão no momento em que vi seu vídeo no YouTube. A minha dica é entender qual caminho você vai se sentir mais seguro. Se for trabalhando com atores e decorando cenas, tudo bem. Eu prefiro me identificar com os possíveis interessados e conversar sobre a história do filme, entender o que gostou, qual a conexão com aquilo, e entender a disponibilidade para construirmos juntos o personagem em questão através de ensaios, que acho fundamentais. Aí você pode dizer, mas em baixo orçamento vai gastar dinheiro tendo ensaio? Na verdade, alguns gastos são justamente para não ter o prejuízo lá na frente no dia de gravação, de ter que ainda acertar a cena e isso causar estouros nos horários e, principalmente, as coisas acabarem não ficando do jeito que você gostaria. Bom, equipe e elenco estão alinhados, chegaram os dias das gravações. Seu assistente de direção e a produção organizaram os horários, você e seu diretor de fotografia já fizeram uma decupagem dos planos e agora é hora de começar a dar corpo, luz e profundidade à sua ideia. Um planejamento bem feito vai te ajudar a evitar contratempos como impossibilidade de locação, mudanças no clima, equipe e elenco desalinhados com suas ideias. Mas não se engane, ainda assim, geralmente algumas coisas podem sair do seu controle e você vai precisar pensar rápido em soluções criativas. O dia de filmagem pode atrasar e você vai ter que abrir mão de planos, por exemplo. Por isso, é interessante que a diretora ou diretor saiba um pouco sobre montagem e edição, ou então que já tenha discutido com quem for montar o filme antes da gravação. Dessa forma, você entende quais planos são essenciais. Para facilitar, você até pode discutir com seu assistente de direção para ele criar a ordem do dia já priorizando o que for mais essencial para você. Eu diria que o importante é entender seu filme como um processo, que não está pronto quando você escreve, nem quando você ensaia e nem quando você está filmando. Saber lidar com o que pode surgir daquilo tudo que você e sua equipe construíram vai te poupar de criar uma energia ruim para todos à sua volta e também de se frustrar por antecipação.
Lembre-se que ainda tem toda uma nova construção do filme que pode surgir na montagem. E é isso, esse vídeo foi um breve apanhado sobre o processo criativo e planejamento de direção, a partir da minha experiência. Isso claramente vai variar bastante, mas espero que algo que eu tenha dito possa servir para os seus projetos. Muito obrigada por ter assistido, e se você não viu a parte 2 desse planejamento, lá dou umas dicas sobre a função de assistência de direção.